Saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Eu queria deixar um versículo que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo de número 6, que diz assim: A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer, e ela pensou: como seria bom ter o conhecimento. Aí ela apanhou uma fruta e a comeu, e deu também ao seu marido, a qual também comeu. Essa história se passa no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Digamos que ele é o primeiro livro da Bíblia no quesito escritura, no quesito início, quer dizer, no quesito criação, pois vários teólogos já afirmam que o livro mais antigo é o livro de Jó. Mas então o livro de Gênesis conta esse versículo, a qual conta sobre a fase de Adão e Eva, a fase do plano de Deus. Gênesis, a qual faz parte do Pentateuco, os livros a qual são escritos por Moisés. Pela inspiração do Espírito Santo escrito por Moisés, ele diz o seguinte: depois da criação, depois que houve a criação da terra, lá no capítulo 1, Deus ele cria um ambiente a qual a glória dele poderia passear. Ele cria um ambiente a qual era santo. Ele criou o jardim chamado Éden. O jardim chamado Éden ele criou para ser um local santo, para ser um local onde a glória dele passava, onde a glória dele declinava, onde a glória dele poderia passear conforme ele quisesse. Mas Deus, criando Éden, ele percebeu que ele teria que criar um ser vivente. Ele cria quem? Ele cria Adão. De início ele cria Adão, mas ele percebe que Adão ele não poderia viver só. Ele teria que ter uma sucessora, ele teria que ter uma mulher para, em vários sentidos, para ajudar, para procriar, para ter para ajudar Adão na sua caminhada. Logo, Adão, que era um propósito de Deus, passa a ter uma mulher que saiu da sua costela. Adão e Eva agora era o plano de Deus. Adão e Eva agora era o propósito de Deus dentro do Éden. O Éden era um lugar a qual era bom de se viver, era um local onde tinha de tudo, era tudo farto. Mas Deus, quando explica para Adão e Eva, em ênfase, ele deixa bem explicado: você pode pegar de tudo, você pode comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus sabia. Então várias pessoas dizem assim: Deus sabia que Eva e Adão ia pecar. Eu posso ter total certeza que ele sabia que Eva e Adão iam pecar, porque Deus é onisciente, então ele sabia o que ia acontecer, mas ele queria colocar Adão em prova. Ele queria colocar Eva em prova para ver se eles iam ir até aquela árvore, se eles iam ir até aquele local onde ele disse que era proibido. Às vezes Deus coloca a gente em prova para ver se a gente tem capacidade de fazer isso mesmo, a gente tem capacidade de pecar. Às vezes a gente tem tudo nas mãos, às vezes a gente tem o jardim do Éden era devasto de coisas boas, o jardim do Éden era devasto de coisas ótimas, tinha rios e rios abundantes, rios que poderia ter. Adão e Eva não precisava fazer nada. Adão e Eva eram as duas únicas pessoas que viviam dentro do paraíso, que viviam dentro do Éden. Mas eles deixaram subir para a mente, eles deixaram ser levados por uma serpente, a qual eu considero essa serpente um maligno, eu considero essa serpente o inimigo.
Por quê? Porque a serpente ela conversa com a mulher, a serpente ela conversa com Eva. Mas Eva deixou dar crédito à serpente, Eva deixou dar crédito à serpente. É isso que aconteceu. Ela continuou conversando e a serpente foi entrando. Quando se viu, a mente de Eva já estava conturbada. Quando se viu, a mente de Eva já estava toda trocada. Ela já tinha sido levada pela serpente, ela já tinha sido levada pelo inimigo. Às vezes quando o inimigo chega pra gente falando alguma coisa, a gente tem que repreender. Às vezes quando o inimigo chega pra gente dizendo alguma coisa, a gente tem que recuar. Recuar no sentido de se afastar de certas pessoas, recuar no sentido de se afastar de certos lugares, não dar crédito. Às vezes a gente dando crédito, a gente vai estar dando entrada, vai estar dando um passe livre para que o inimigo continue apertando nossa mente e acontecer que nem aconteceu com Eva. O inimigo apertou tanto a mente de Eva que Eva olhou, teve 5 sentidos, Eva olhou para a árvore. Ela desejou aquela árvore, ela percebeu que a árvore era uma árvore boa de se comer. Ela achava que não daria em nada, mas a provação dos dois era aquela árvore. Deus plantou aquela árvore, falou: é lei, é proibido vocês comer. Mas só que ela deu abertura à serpente, ela deu abertura ao inimigo. Quantas vezes a gente dá abertura ao inimigo, a gente não se afasta. Quantas vezes a gente não se afasta de certo tipo de lugares e acaba se contaminando. Se afasta de certos tipos de pessoas, se afasta de certos tipos de lugares. O inimigo, ele é astucioso, o inimigo, ele é perigoso. Em um piscar de olho ele pode entrar na sua mente, num piscar de olho ele pode entrar e fazer um estrago completamente. Ouve o que eu estou te dizendo, o inimigo ele pode fazer um estrago nas nossas vidas. Aquela serpente que fez Eva comer o fruto e logo em seguida Adão comeu, aconteceu várias coisas depois disso. Além dela desobedecer Deus, além dela desobedecer às ordens de Deus, lá nos versículos anteriores dizia que ela morreria. Então ela olhou, ela desejou, ela comeu, ela desobedeceu e ela morreu. Só que esse morrer não é um morrer fisicamente, é um morrer espiritual. Às vezes a gente dá tanta trela pro inimigo, às vezes a gente dá tanta brecha pro inimigo que a gente acaba morrendo espiritualmente. Não deixe que a vida espiritual sua morra, não deixe que a sua vida espiritual se despenque por qualquer coisa. Não deixe, você é um plano de Deus, você é o propósito de Deus na terra. Não deixe se levar pelo inimigo. O inimigo, ele é astucioso, ele envolve você. Enquanto você está aqui, você responde ele, você conversa com ele, você dá trela para ele. Eu não vou naquele lugar, eu não vou aqui. Daqui a pouco você tá lá, daqui a pouco eu tô sentado, daqui a pouco eu tô conversando, daqui a pouco eu tô falando coisa que não é do meu agrado, não é de um cristão falar. Daqui a pouco eu tô sentado bebendo, daqui a pouco eu já tô morto espiritualmente. É isso que eu tô querendo dizer. Às vezes uma ida até um local tem que ser evitada, às vezes uma conversa com certas pessoas tem que ser evitada, porque às vezes o inimigo tenta a gente é falho. Deus sabia que o homem é falho, mas o homem tem a livre, espontânea vontade de escolher o que ele quer. O homem quis, a mulher quis, nem à toa que eles comeram e eles morreram espiritualmente. Eles foram expulsos do paraíso, porque lá no paraíso, lá do Éden, era um local onde a glória de Deus passeava.
Uma das reações que Adão e Eva teve foi se esconder, foi correr, como se fossem pessoas que tivessem infringindo a lei, até porque elas tinham infringido. Eles estavam correndo de Deus, porque Deus ele tinha chegado de tarde para conversar com os dois de costume, e eles correram, eles se afastaram, eles estavam com vergonha de Deus, porque eles sabiam o que eles tinham que eles estavam fazendo. A vida espiritual da gente é tudo que a gente tem. Não deixe a vida espiritual da gente morrer. Não deixe a vida espiritual da gente despencar por qualquer coisa. Continua na fé, continua louvando, continua pregando, continua jejuando. Várias pessoas não jejuam mais, várias pessoas não oram mais, várias pessoas nem sequer abrem a Bíblia. Ei, ler a Bíblia não é ser intelectual demais. Ler a Bíblia não é ser crente raiz. Bom seria que todos fossem como crente raiz, que leem a Bíblia, que oram, que jejuam, mas muitos estão preocupados com o WhatsApp, muitos estão preocupados com muitas coisas do mundo, muitos estão preocupados com o que o mundo oferece. Às vezes trocamos a Bíblia por coisas simples. O Evangelho é uma coisa que o nosso Deus deixou pra gente ter de exemplo. O Evangelho é uma coisa que nosso Deus deixou pra gente ter para tirar forças daqui, porque quando abrimos a Bíblia, sabemos que Deus está conversando com a gente. Quando abrimos a Bíblia, sabemos que vamos ter um contato direto com Deus, sabemos que vamos ter um contato direto com Ele, o grande Elohim. A Bíblia é a única coisa que resta pra gente, cristãos. Leiam a Bíblia, orem mais, jejuem mais. Não deixe ser levado pelas coisas que o mundo oferece. Ei, Satanás era regente de anjos. Ó, que cargo Satanás era. Satanás era regente de anjo. Eles eram envolvidos em música, eles eram envolvidos de coisas no reino celestiais, mas ele teve em mente porque ele queria ser igual a Deus. Por causa disso ele despencou. Por causa disso ele foi expulso. Ele está na terra. Se acha que ele vai, vamos supor assim, você acha que ele vai dar água com açúcar para vocês? Ele vai pegar pesado com os cristãos, porque ele sabe, ele não quer que você chegue até Deus, ele não quer que você tenha uma intimidade real com Deus, ele não quer que você tenha uma intimidade total com Deus, porque ele sabe que se você ter uma intimidade com Deus, muitas coisas irão mudar, muitas coisas irão mudar, várias coisas irão trocar de lugar. Por isso continua lendo a Bíblia, continua louvando, continua adorando, continua jejuando, não perca a essência. Não perca a essência de um adorador, não perca a essência de uma pessoa a qual serve a um Deus vivo. Não deixe se levar por conta de redes sociais, não deixe se levar por conta de aplicativos que surgem. Tudo passa, mas no dia do juízo final você estará de frente com Deus eterno e você vai apresentar o que para Ele? O que você vai apresentar para Deus naquele dia? Então aproveite esse dia de hoje para orar mais. Eu ainda vou continuar batendo na mesma tecla. Ora mais, jejua mais, clama mais. Somos a geração, eu falo isso com perspectiva certa. O mundo está caminhando a passos largos para o arrebatamento. Nós somos a geração que vamos viver o arrebatamento. Mas muitas pessoas vão ficar.
porque estão deixando o reino celestial de fora das prioridades. Coloque o reino espiritual de prioridade na sua vida. O reino espiritual é uma prioridade. Ei, ora, busca. Às vezes a gente se preocupa com certos tipos de pessoas porque a gente sabe o que acontece. Só que a gente não pode falar nada. A única coisa que a gente pode fazer é dar conselhos. A única coisa que a gente pode fazer é tentar motivar, é tentar levar pessoas ao reino dos céus. Às vezes, quem nunca pensou, às vezes a gente tem um amigo, às vezes a gente tem um colega que ele é descrente. Bom seria que tivesse lá no altar, servindo a Deus junto com a gente. É tão bom quando a gente vê pessoas, quando a gente vê jovens sendo cheios, sendo revestidos do poder, sendo batizados no Espírito Santo. Mas ultimamente eu não vejo isso. Ultimamente eu vejo jovens se distanciando da presença do Altíssimo. Ultimamente eu vejo jovens saindo do foco. Ultimamente eu vejo jovens mais preocupados com raves. Ultimamente eu vejo jovens mais preocupados com WhatsApp, mais preocupados com desejos carnais. E Deus está olhando lá de cima e eu fico aonde? E eu que você orava todo dia, e eu que você me procurava nas mensagens bíblicas. Eu fico aonde? Não tirem Deus da sua prioridade. Não tire. Coloque Deus em prioridade, porque Ele sempre foi, porque você sempre foi a prioridade dele. Deus nunca abandona ninguém. Ele só dá uma trégua para ver se você era um cristão mesmo, ou se você está em cima do muro. Porque ultimamente tem cristãos que se dizem, eu sou cristão. Ultimamente tem cristãos que qualquer vento, qualquer prova, ele murmura, ele cai, ele some. Cadê ele? Tá na rua, tá no bar, tá fazendo não sei o que, sumiu. Mas ultimamente Deus tem procurado adoradores por excelência. Ultimamente Deus tem procurado pessoas que tenham a essência de adorador no peito, que a alma clama, que o peito ferve, que o peito queima por adoração, que o peito queima por louvar a palavra de Deus, que o peito queima por pregar a palavra de Deus. O Evangelho, se você for olhar por cima, superficial, várias pessoas vão dizer que não é fácil ser crente. Realmente não é fácil ser crente. Porque o crente, ele tem que orar, ele tem que jejuar, ele tem que fazer tudo isso quando tudo vai bem. Mas quando a prova bate, mas quando o vento chega, você tem que continuar do mesmo jeito se quiser ter a aprovação do Deus Altíssimo. Mas infelizmente muitos ficam pelo caminho. Infelizmente muitos se revelam ser o que não eram. Jovens, continue na presença de Deus, continue louvando, continue adorando. Nós somos a geração que vai viver o arrebatamento e não está longe. Isso eu tenho certeza. Meu coração ultimamente clama, meu coração ultimamente ferve por louvar a Deus, por sentir a presença dele, porque é tão bom sentir a presença do Altíssimo, é tão bom sentir a presença do El Shaddai. O Espírito Santo de Deus move a gente
O Espírito Santo de Deus anda com a gente, de mão dadas para onde a gente for, mas cuidado para onde você leva. Jesus anda com a gente 24 horas por dia. Mas faça uma percepção. Se você anda com Jesus 24 horas por dia, será que naquele lugarzinho lá onde Jesus não gosta que você vá, será que ele vai junto? Você acha que ele vai? Não vai. Vigia por onde andamos, vigia por onde a gente vai. Vigia, vigia. É tempo de vigiar. Toma o exemplo das 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas. O noivo chegou e elas estavam com a lamparina apagada. Muita gente está acostumada com pouco azeite, muita gente não costumam colocar mais azeite na reserva, não esquece. Estão esquecendo de encher as lamparinas. Estão esquecendo de reabastecer o combustível. Estão vivendo na reserva. Ei, carro que vive na reserva uma hora acaba e você vai ficar no meio do caminho. Não deixe a lâmpada apagar, o noivo vai chegar e ele não vai reconhecer você. Talvez até metade do caminho ele te conhecia, mas sua lâmpada apagou, acabou, ele não te vê seu rosto, ele não sabe mais quem é você. E infelizmente, trazendo para outro versículo agora, ele vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Você já pensou, você crente? Estou falando para crente agora. Você já pensou, você crente? Serve a Deus há bastante tempo, serve a Deus há mais de um ano, há mais de 10 anos, há mais de 30 anos. Mas ultimamente está preocupado com as coisas terrenas, ultimamente está preocupado com coisas secundárias. E esquece de colocar azeite na reserva, esquece de santificar, esquece de Deus, esquece até a Bíblia, que às vezes a Bíblia ele esquece. Esquece de orar, às vezes Deus senta do lado da sua cama e você está lá jogado, sentado no WhatsApp, sentado conversando. Deus está lá olhando: meu filho, eu quero conversar contigo, mas você não me dá um tempo nem para mim. Eu quero conversar contigo, meu filho, mas você não está afim. Você me trocou por coisas secundárias, você me trocou por coisas mundanas. Eu estou falando para pessoas crentes que tinham 12, que tinham 5, que tinham 1, que tinham um mês, que estavam na igreja, mas estão deixando as lamparinas apagarem. A gasolina está acabando aos poucos, já está na reserva. A gasolina está na reserva. Você já pensou 30 anos de igreja para quando chegar agora você começar a esfriar? Você já pensou bastante tempo lutando? Você já pensou bastante tempo na presença de Deus? Bastante tempo louvando, cheio da glória, cheio do poder, para quando chegar agora na atualidade, quando estamos vivendo a maior perspectiva do arrebatamento, estamos contando os dias. Eu digo, nós somos a geração do arrebatamento. Já pensou se Deus volta amanhã? Você com sua vasilha pura, você vai dizer o que para Deus? Deus, eu te troquei. Deus, eu dava mais credibilidade ao WhatsApp, Deus. Deus, eu dava mais credibilidade às coisas secundárias. Deus, eu dava mais credibilidade a coisas que não me edificavam.
Então começa hoje a se edificar, começa hoje a dizer: Deus, eu sou tua casa, eu sou tua morada, entra em mim, bate na porta, eu quero entrar, meu Deus, entra no meu coração. A presença de Deus é tão grande. Eu creio que muita gente já sentiu a presença do Espírito Santo. Eu creio que muita gente já sentiu a presença dele. Mas muita gente ultimamente estão começando a esfriar. Muita gente estão trocando as coisas do céu pelas coisas da terra. Muita gente está esquecendo o verdadeiro propósito, que é de adorar. Muita gente está esquecendo que o propósito é Jesus, que o propósito é Deus. E estão colocando coisas terrenas para trocar por Deus. E Deus está olhando lá de cima, falando: filho, eu ainda tenho saudade de ti. Filho, eu ainda gosto de ti, eu ainda sou do teu coração, mas você não me comunica mais. Você não conversa comigo mais. Nossa relação esfriou, filho. Não deixe a sua relação com Deus esfriar. Você é um propósito de Deus. Não deixe que os inimigos entrem na sua mente. Não deixe que as coisas terrenas te influenciem ao mal. Adão e Eva era o propósito de Deus. Ele estava dentro do Éden. O Éden era um local onde a presença de Deus habitava. Não é à toa que o versículo diz que Deus passeava pelo Éden em espírito. Porém, mesmo assim, Adão e Eva pecou contra Deus e morreu espiritualmente. E foram expulsos. Já pensou? Você chegando a Deus lá, feliz, tô vendo meu Deus. Mas quando se apresentar o que você fez aqui embaixo, você pode até ter um currículo bom, assim, entre aspas, ser um missionário, ser uma levita, ser um obreiro ou até mesmo ser somente um adorador. Se apresentar para Deus: Deus, mas eu fiz isso, Deus, mas eu fiz aquilo. E Deus dizer para você: mas você não permaneceu. Para ter aprovação tem que permanecer. Permaneça, permaneça, permaneça. O meu Deus é santo. O meu Deus, Ele move por mínimos detalhes. Ah, mas eu não sei orar. Eu também não sei orar, crentes. Eu me embolo, às vezes eu gaguejo, mas eu faço o que eu consigo. O que eu faço, a mínima coisa que eu faço, Deus recebe. Se eu orar um minuto, Deus recebe. Se eu orar o Pai Nosso, Deus recebe. Se eu orar 5 horas de relógio, que eu acho que não é necessário, mas Deus recebe. Não estou dizendo mal das pessoas que oram bastante. Eu estou dizendo que, independente de quantos minutos você ora, Deus vai receber, porque Ele quer ter uma intimidade contigo. Ah, mas eu não adoro. Começa a adorar, nem que for em casa. Eu tenho vergonha. Canta sozinho canta sozinho no fone de ouvido. Ora a Deus no secreto, tranca a porta. Ei, não é para orar só no templo. Tinha um costume antigamente que era de orar, tinha um horário que as pessoas oravam, que era, se eu não me engano, era no horário nono, lá no templo, na época de Paulo, mas Paulo não orava somente no templo. Paulo, ele orava fora dos horários do templo, ou seja, a vida de um cristão não é só no templo.
O cristão, para ser cristão de verdade, ele tem que ser cristão em casa e no templo. Não é porque tem uma oração marcada no ciclo de oração das 3 horas da tarde que eu só vou orar nesse dia às 3 horas da tarde. Eu tenho que manter uma vida íntima com Deus, eu tenho que manter um relacionamento com Deus. Se relaciona com Deus, tem uma vida, mas uma vida cheia de poder. Procure dons espirituais, procure se afastar do mal, procure se afastar do pecado. Deus é Deus, Deus é Deus, Deus está no mesmo lugar, você que se afastou. Falar de intimidade é uma coisa muito difícil porque muitas pessoas trocam Deus. Eu fico emocionado porque eu vejo pessoas que eram ferventes em oração, pessoas que eram ferventes em louvores, amigos meus, colegas meus, que se deixaram levar pelas coisas do mundo e hoje estão no mundo. Eu vejo pessoas que eram colegas meus, que faziam a obra, que pregavam, que louvavam, que eu via a presença de Deus descer, que eu via a presença de Deus entrar no coração deles, que eu via o mover do Espírito Santo. Mas hoje não são como antes. O mundo tomou conta. E aí? Você quer ser influenciador ou você quer ser influenciado? Não seja influenciado pelo mal. O mal tá aí. O mal só quer te destruir. Ah, mas o ritmo mundano é melhor. Meu Deus, de onde você tirou isso? Eu sentado com uma jovem, ultimamente eu cantando com ela, eu senti a presença de Deus. Eu falo, pra que eu quero trocar pra que eu quero trocar essa glória, esse poder, esse arrepio que eu sinto na alma quando eu canto? Pra que eu quero trocar isso por um balde de lança? Pra que eu quero trocar isso por um cigarrinho de maconha? Pra que eu quero trocar isso por um pó? É momentâneo as coisas do mundo. É momentânea as festas vêm, você gasta, acabou. Você tá alinhado, você fica sem dinheiro, pai. O álcool vem, você perde a noção de tudo. A maconha vem, você perde a noção de tudo. A cocaína vem, você perde a noção de tudo. O mundo não é essas coisas que às vezes as pessoas dizem. O melhor lugar para estar é na presença de Deus. Isto é fato, o melhor lugar para se estar é na presença de Deus. Deus ainda é o melhor lugar para se estar. A igreja ainda é o melhor lugar para se estar. Muitos cristãos se afastaram devido à pandemia, a igreja fechada. Só se revelaram pessoas a qual se diziam ser crente. Mas quando as igrejas fecharam, elas esmoreceram, a fé acabou. Eu costumo dizer que pessoas que aproveitam oportunidades para se distanciar de Deus são pessoas a qual só estavam lá esperando a oportunidade para sair fora. Eu tenho líderes. Eu tenho um pastor e uma pastora. Eu considero pastor, eu tenho eles dois. Eles são meus alicerces na fé. Quando eu estou doente, quando eu estou precisando de ajuda no sentido espiritual, eu vou até eles. Eu creio que você também tem líderes na fé. Aqui embaixo você tem esses líderes na fé. Lá em cima você tem o líder dos líderes.
Você tem essas pessoas, você tem seus líderes na fé aqui na terra, a qual você conversa, e você tem o líder espiritual que está lá em cima, o Deus Altíssimo, ele tá doido para ouvir o que você tem para falar, tá doido para ouvir o que você tem para dizer. Ei, não escreve em diário não, você tá escrevendo no papel, queima, diga para Deus. Eu vejo muita gente abrindo diário, contando a vida íntima, contando coisas, escrevendo coisas em diário. Diário é um papel, diário é um livro. Se você queimar, já era. Guarda com Deus, conversa com Deus, se abre com Deus. Talvez Deus ali naquele momento te consolará. Deus ele tá para ali, ele tá e ele está para te consolar, porque ele é Deus Altíssimo, ele é Deus de todos os deuses da terra. Deus Todo-Poderoso. O meu Deus é santo, independente do que acontecer. O arrebatamento está próximo. O noivo está vindo. E você, como está se comportando? Como que você está se comportando, cristão? Você está sendo uma noiva exemplar ou você está sendo uma noiva Deus dará? Ou você sujou suas vestes brancas? Não viva de fachada no Evangelho, pois no grande dia o meu Deus irá te revelar. No grande dia o meu Deus irá dizer todas as coisas. Vive intensamente na glória de Deus, vive intensamente para o Deus Altíssimo, vive intensamente, Deus Todo-Poderoso. Meu Deus, o Senhor sabe que eu gosto de conversar com jovens, o Senhor sabe que eu gosto de pregar para jovens, mas ultimamente todos os ministérios, todas as igrejas estão vivendo uma escassez, escassez não, estão vivendo a extinção de jovens. Os jovens estão preferindo sumir das igrejas, estão preferindo curtir um baseadinho, estão preferindo curtir uma onda. Ei, quer curtir? Louva, adora. A presença de Deus é um dos dons, mas é uma coisa que você vai sentir que é uma coisa que é insignificante, Meu Deus, a glória de Deus é uma coisa que vem, que nos intui a fazer. Faça a obra. Não deixa a tua lâmpada apagar. Procure encher. Coloque reserva. Não seja que nem aquelas loucas que não levaram reserva. E só porque o noivo se entardeceu, elas não conseguiram entrar. Imagine você, cristão, com essa caminhada de cristão que você tem, quando já está quase chegando perto do acontecimento, quando já está quase chegando perto de uma notícia qual vai tomar o mundo inteiro, o arrebatamento da igreja, quando já está quase chegando perto, você está esfriando, não esfria. Não deixa essa chama que queima no seu coração esfriar, pelo amor de Deus. Vamos vencer juntos, vamos vencer essa batalha. Se junta, tem várias pessoas que querem te ajudar, se junta com quem quer te ajudar.
Ah, mas a ética isso, a ética aquilo. Ah, se orar vão ver. Esqueça. Não liga para quem tá te olhando, não liga com quem não te acrescenta em nada no evangelho. Você vai perder sua salvação porque alguém não pode te ver orar. Você vai perder sua salvação porque alguém não pode te ver pregar. Esqueça isso. Foco, ei cristão, foco no evangelho, foco no trono. Meu Deus. Ultimamente são várias pessoas que eu vejo se afastarem. Como eu queria chegar até elas e pregar a palavra. Mas até isso, eles estão rejeitando cristãos, rejeitando de ver sentir a presença do Altíssimo. Eu amo a palavra, eu amo a Bíblia, eu amo o Espírito Santo de Deus. Meu Deus, meu Deus. Não dá brecha. O inimigo, ele é astuto. Ele conversou com Eva. Recapitulando, só pra gente terminar, ele conversou com Eva. Eva deu bola, Eva deu crédito a ele. Eva deu crédito a ele e ele foi impregnando, impregnando, impregnando. Quando se viu, Eva já estava olhando e desejando a fruta. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, muitos jovens estão deixando se levar. O inimigo está entrando na mente de vários jovens ultimamente e eles não estão percebendo. O inimigo está usando armas pesadas para destruir certos jovens ultimamente. Eles não estão tendo noção do que vai acontecer. Eles estão indo em direção ao precipício. Acorda, jovens, acorda, pessoas, acorda, gente. Não deixa que a glória de Deus se afaste de você. Não deixe. Não deixe a serpente te mover, não deixe a serpente entrar na sua mente. Que Deus abençoe você. Que você tenha uma ótima quarta-feira. Que você tenha que você tenha um ótimo meio de semana. Se você estiver trabalhando, que você tenha um ótimo trabalho. Se você estiver no seu momento de estudo, me perdoe, mas eu mandei esse áudio para todas as pessoas do meu WhatsApp. Independente se você ouviu até o final ou não, eu creio que em algum momento essa palavra entrou na sua mente e você se lembrou de algo. Você que era jovem, que era cristão e se afastou, tente novamente. Meu Deus está sempre ao teu lado, com saudades da sua intimidade que você tinha com Ele, com saudades da sua intimidade que você deixou perder. Volte para casa. Volte para o Espírito Santo de Deus, Ele ainda te aceita. Volta. Meu Deus não abandona ninguém, quem abandonou foi você. Meu Deus é santo. Para você que é uma pessoa aleatória, a qual te mandei esse áudio e você não me conhece, e você chegou até o final, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe e prospere a sua vida financeira, que prospere a sua vida espiritual. E se você é cristão, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Amém? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.